Olá pessoal, estamos de novo aí para a nossa aulinha de Química. Hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto diferente, vamos falar um pouquinho de reações químicas, especificamente o cálculo estequiométrico. É interessante ressaltar que nós temos várias substâncias e essas substâncias, quando elas se misturam, vamos usar uma linguagem mais química, quando elas reagem, elas formam novas substâncias. E tudo isso nós podemos representar por meio de equações químicas. Toda reação química é representada por uma reação. Mas como é composta esta reação química? Eu vou até o quadro e vou mostrar para vocês como monta essa equação e quais são as partes desta tal reação química. Vamos lá? Vamos verificar? Então fica assim, como eu disse para você, toda reação química, tá? Toda reação química, ela é representada por equações químicas, onde essa equação química ela tem duas partes distintas. Vamos mostrar quem são essas partes aqui. Nós temos aqui a parte dos reagentes. Lembra quando faz um bolinho? Quando faz um bolinho, nós temos os ingredientes. Por que não transferir essa linguagem de ingredientes como reagentes? Então nós temos que entrar aqui com os reagentes e nós temos que sair aqui como os produtos. Opa, o que tem a ver com bolo? O produto final é o delicioso bolo. Então vamos montar aqui uma reação química genérica, por exemplo, A mais B, isso vai formar o C mais D. Então, este é o princípio, né, das reações químicas. Toda reação química tem que ser representada por equações. E uma coisa é clara, para estudar o cálculo estequiométrico, nós temos uma regra, e essa regra é clara. Tudo que entra aqui sempre sai aqui. Em melhores palavras, tudo que entra, seja na proporção em massa, seja numa proporção em volume, seja numa proporção em número de mols, em número de moléculas, tudo que entra aqui nos reagentes deve sempre sair nos produtos. Esse é o princípio de uma equação química. Esse é o básico. E sabendo essas equações, balanceadinha, certinha, dentro das proporções adequadas, aí nós vamos começar a estudar o cálculo estequiométrico. O que vem a ser essa estequiometria? Vamos até a animação para verificar a definição correta do que vem a ser esse cálculo estequiométrico. Tá lá. Cálculo estequiométrico é o estudo das relações quantitativas de átomos, moléculas, massa, volume, entre as substâncias que participam de uma reação química. O cálculo estequiométrico simplesmente é para resolver uma equação, uma questão envolvendo o cálculo estequiométrico, nós temos três passos importantes. Quais são eles? Conhecer a equação, ajustar os coeficientes, está aí ó, o balanceamento das equações, e armar uma regra de três simples. Esse é o princípio básico para montar a equação balanceada para começar a estudar essa estequiometria que nós vamos trabalhar, tá ok? Então, gente, obviamente, para exemplificar bem isso daí, que nós vamos ter que fazer, tá? Vamos fazer um exercício, tá lá então. Essa questão é que é no ano de 2000, né? Uma questão do Enem, olha que importante, que trata um pouquinho desta proporcionalidade. Então vamos lá, tá assim, ó. No processo de produção do ferro, a sílica é removida do minério por reação com calcário, CaCO3, o CaCO3. Olha aí o calcário, usado bastante também para calagem, gente, olha, para tirar a acidez do solo. Mas nesse caso, simplesmente é para remover a sílica do minério. Sabe-se teoricamente, o cálculo estequiométrico, que são necessários 100 gramas de calcário para reagir com 60 gramas de sílica. Desta forma, pode-se prever que para a remoção de toda a sílica presente em 200 toneladas do minério na região 1, a massa de calcário necessária é aproximadamente em toneladas igual a... simplesmente, o que nós temos que fazer? Fazer um estudo proporcional. Como fica a solução disso daí? Ó? Tá lá. Ó. Então, de acordo com o enunciado, né, o que nós temos que fazer? Então, na região 1, nós temos 0,97 da sílica, que ele falou, que é o óxido de silício. Então, vejam vocês, de acordo com os dados do exercício, a cada 100 toneladas de minério, nós temos 0,97 do óxido de silício, a sílica, como fora dito.
Aí cada 200 toneladas de minério, quanto nós vamos ter que fazer? Fizemos uma regrinha de 3 simples, como é o princípio lá do cálculo estequiométrico. O que o Titio fez? X vezes 100 está aqui. Assim como 200 vezes 0,97, 200 vezes 0,97. Eu já dei o resultado direto, mas simplesmente é uma continha simples. Simplifiquemos aqui. Você divide aqui por 100 dá 1, divide aqui por 100 dá 2. 2 vezes 0,97, 1,4 toneladas de SiO2. O que vem a ser esse 1,94 toneladas isso? De sílica, mas nós temos um pepino aí. Olha a segunda parte da resolução. De acordo com a proporção fornecida, nós sabemos que a cada 100 graminhas do CaCO3, do carbonato, calcário, como fora dito, reage com 60 gramas de silício. Esses foram dados do enunciado do exercício. Então, como é que vai ficar os nossos cálculos? Se a cada 100 toneladas nós temos 60 de SiO2, o óxido de silício, melhor dizendo, a sílica, simplesmente quanto em toneladas nós vamos ter do 1,94 do óxido de silício. Lembra que nós calculamos anteriormente? Simplesmente fazendo uma regrinha de 3 básica, como é que fica isso daqui? Né? Nós temos que multiplicar x vezes 60 e 1,94 vezes 100. Só que eu já dei o resultado direto para a gente, tá? 3,23 toneladas de CaCO3. CaCO3, posso dizer para você que é o calcário, né? Com isso, como é que fica a nossa resposta, tá? Com isso, como é que vai ficar a nossa resposta? A nossa resposta ficou no gabarito com a letra B, tá? Ficou a letra B. Gente, o que eu fiz? O enunciado, numa questão de cálculo estequiométrico, ele é um pouquinho, tem que tomar muito cuidado. Conselho que o Titio vai dar para vocês: leia uma, leia 2, leia 3 vezes. Grifem os termos importantes, isso é imprescindível para uma boa compreensão do exercício. E vocês viram? O que teve de química? Muito pouco. Simplesmente nós trabalhamos com proporcionalidade, um conceito matemático, né? E uma das coisas que o Enem sempre está exigindo é esta visão, esse conceito matemático, né? E simplesmente conhecendo alguns elementos químicos. Isso é o simples, é o básico da estequiometria, tá ok? Para melhorar isso daí, vamos fazer outro exercício, com certeza. Então, como é que vai ficar então? Vamos para a animação, vamos verificar mais um exercício com vocês também. Vamos lá? Olha lá, opa, olha quem apareceu, Elinho. Quando aparece Elinho, já está avisando que está pintando um novo exercício aí, ó. Então vamos lá, ó. Questão 2. Isso caiu no ano de 2004 no Enem, tá? Então vamos verificar o enunciado certinho lá, ó. Em setembro de 98, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico, tá aí, ó, H2SO4. Na aula passada nós falamos de ácido sulfúrico, hein? Lembre-se disso. Foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, CaCO3, o CaCO3, né, um sal, na região atingida. A equação química que representa a neutralização do H2SO4 por CaCO3, com a proporção aproximada entre essas massas dessas substâncias é... Então vamos lá. Aí foi simplesmente colocada a neutralização desse derramamento de ácido lá na situação imposta. Então vejam vocês, olha a reação química. H2SO4 mais CaCO3, isso forma o quê? O CaSO4 mais H2O mais CO2. Desse jeito está neutralizando a situação. E aí, vamos lá. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar um material neutralizante. Opa! Pergunta. Para transformar certo calcário que tem 80% de CaCO3, esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo de... Então vejam vocês. Gente, percebam, o CaCO3,
que fora comentado, ele não está totalmente puro, ele só está com uma reação, ele só está funcionando 80%. No enunciado deixou bem claro isso daí. Então o que nós precisamos saber? Quantos caminhões que vai carregar aquelas 30 toneladas de CaCO3 para que nós possamos neutralizar aquela substância, tá ok? Antes de fazer o exercício, um toque que eu vou dar para vocês sobre o Enem, interessante, o que vem a ser uma equação de neutralização. Vamos até o quadro e dar uma dica legal para vocês, o que vem a ser isso. Vamos lá? Então vejam vocês, aproveitando aqui a situação, gente, quando se trata de reação de neutralização, muitas vezes o aluno fica pensando, né? Toma cuidado. Vamos colocar aqui um ácido qualquer. Vamos fugir um pouquinho do exercício, mas depois eu retomo. Então vejam vocês, se eu pegar o HCl, que é um ácido clorídrico, simplesmente para neutralizar um ácido, nós comumente colocamos uma base, né? Vamos colocar aqui uma conhecida de todos, o hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica. Quando nós temos uma situação dessa, isso é dito uma reação de neutralização. Por quê? Eu tenho um ácido mais uma base, tá? Mais uma base. Isso sempre, né? Isso sempre vai nos fornecer um sal. Quem é esse sal? O NaCl, lembre-se, cátion da base, ânion do ácido. Tá aqui. Sempre vai fornecer um sal mais água. Mais água, né? Isso é o princípio, né? Sal mais água. Não sei se você percebe, né? Que na reação de neutralização, sempre nós temos o quê? As principais funções inorgânicas nós temos numa equação de neutralização. Vejam vocês, ácido, base, sal e água. Mas tio, água é o nome dele, mas qual que é a função disso daqui? A água é dito um óxido, né, gente? Um óxido de hidrogênio, tá ok? Experimente um dia, vá até a cantina do seu colégio, cantina da sua escola e chega lá no atendente e peça, por favor, eu queria uma garrafinha de óxido de hidrogênio. Ele vai ficar maluco, mas você diga que aprendeu com o titio aqui que o tio Charles falou que óxido de hidrogênio é a água que nós tomamos, tá ok? Então essa também é uma maneira de neutralizar. Mas voltando ao exercício, nós temos que tomar cuidado seguinte, que esse exercício ele está neutralizando a situação com uma outra substância, com quem? Com calcário, né? No quadro eu vou mostrar, colocar para vocês direitinho aqui, ó. Quem é esse calcário? O calcário que ele utilizou lá foi o CaCO3. Esse também elimina a acidez na situação, tá ok? Agora, esse CaCO3 foi da situação para neutralizar aquela quantia de 1 tonelada de ácido sulfúrico que havia tido cometido. Então, como é que nós vamos fazer isso daí, tá? Só para calcular, que eu gostaria que você atentasse à ilustração também, tá, gente? Na ilustração, vamos deixar a equação química aqui para a gente ficar trabalhando com ela, tá ok? Então vejam vocês, vê se você concorda comigo. Então, de acordo com uma reação, eu sei que a cada 1 tonelada de ácido sulfúrico, né? Simplesmente eu preciso de 1 tonelada do CaCO3 para neutralizar. Mas de acordo com os dados do exercício, tem que tomar cuidado. Isso daqui, ele não está totalmente puro. Não sei se você percebeu, ele está reagindo, está tendo um rendimento só de 80%. Então percebam vocês, de acordo com os dados do exercício, o que nós temos lá de informações? Então tá lá, pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimado, a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante será de, a cada 10.000 toneladas do ácido, você sabe que eu vou ter que utilizar 10.000 toneladas do CaCO3. Esse é o princípio. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa também, né? Nós temos umas informações lá no exercício. Quais são essas informações? Tem que tomar cuidado. Cada caminhão carrega 30 toneladas, né? Cada caminhão carrega 30 toneladas do carbonato a 80%. Então, como é que vão ficar esses cálculos? Então, preste bem atenção. Olha como é que vai ficar. Se 30 toneladas, né, representa 100%, 80%, quanto vai ser em toneladas
que vai ser carregado nesse caminhão. Titio já fez esses cálculos aqui, vamos pular essa etapa da continha, né? Essa continha aí eu achei que vai dar 24 toneladas, tá? Então, pera lá, para um rendimento de 80, eu vou utilizar 24 toneladas. Agora você fala assim, e aí? Como é que funciona? O objetivo principal é descobrir quantos caminhões vão carregar essas toneladas. Como vai ficar essa informação? Se um caminhão, né? Se um caminhão carrega 24 toneladas, eu preciso descobrir o número de caminhões aproximado para carregar quanto? O total lá que nós temos, não é isso? Que são quantas toneladas? 10 mil toneladas de acordo com o enunciado do exercício. 10 mil toneladas. Fazendo essa estequiometria, essa continha aqui, com certeza nós vamos chegar... Deixa eu ver, eu já fiz essas continhas. Isso daqui vai dar aproximadamente 416 caminhões. Mas, como é uma resposta aproximada, de acordo com o gabarito, vamos verificar lá? No gabarito nós temos lá o mais próximo, ficou a letrinha D. Confere? Letrinha D. Esse exercício, volto a dizer, calma, respire. O que nós usamos de química? Simplesmente nada. Nós simplesmente usamos o cálculo estequiométrico com uma proporcionalidade. Não posso esquecer. Lembre-se do princípio. Tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. Não posso esquecer disso daí, tá ok? Tá. Então, gente, vamos, para concluir esse nosso assunto, obviamente, nós precisamos fazer o quê? Mais exercícios. Exercícios, exercícios e exercícios. Mais um que Titio preparou para você aqui, tá? Antes de falar desse exercício, quero falar um pouquinho com vocês de rendimento. Aí você fala assim, tio, o que vinha a ser rendimento? Tudo rende na vida, né? Às vezes você almeja, você está treinando, fazendo um treino, uma musculação, e às vezes você almeja render bastante o seu treino do dia, mas às vezes não acontece isso. Às vezes você faz um bolo, né? Espera que o bolo cresça de uma maneira adequada. Aí você fala assim, mas não cresceu do jeito que eu queria. Então agora no cálculo estequiométrico, vamos entender um pouquinho o que vem a ser rendimento nesta situação, tá ok? Vamos até o slide para verificar certinho o que vinha a ser esse tal do rendimento. Vamos lá? Então veja lá. Ó. Rendimento diz respeito à quantidade de produto formado que foi calculada de acordo com os coeficientes. Então vejam vocês, esses coeficientes sempre tem que estar balanceado, não posso esquecer disso. Então, como eu disse no começo, primeira coisa, para trabalhar com a estequiometria, eu tenho que ter a equação química balanceada e depois nós temos que fazer o quê? O acerto proporcional, o ajuste, a estequiometria, a regra de 3 simples. Não podemos esquecer disso, tá lá? Então, beleza. Vamos parar de jurumelas? Vamos fazer o que interessa, fazer exercício. Então, vamos lá? Vamos para o próximo. Olha o próximo enunciado, veja lá. Opa! Elinho na parada, exercício aí. Então, tá lá. Questão 3. Tá assim. A combustão de 36 graminhas de grafite provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Qual foi o rendimento da reação? O que vem a ser esses valores entre parênteses aí? Gente, simplesmente são as massas atômicas dos elementos envolvidos na reação, no enunciado do exercício, tá ok? Então, repetindo, olha lá, ó. A combustão de 36 gramas de grafite provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Qual foi o rendimento da reação? Então, gente, primeira coisa, antes de fazer alguma coisa, vamos seguir a regra. A regra é clara. O que nós temos que fazer? Primeiramente, montar a equação da situação. Então, vamos até o quadro montar esta equação com vocês. Vamos lá? Então, fica assim, ó. Então, veja. A combustão do grafite. O aluno fica todo perdido, fala, tio, como é que eu vou montar a fórmula do grafite? Simplesmente é o carbono. É o carbono. Então, tá lá. Se é carbono, tá lá. O carbono sólido, simplesmente, se é combustão, tem que queimar. E se tem que queimar, tem que reagir com quem, gente? Com oxigênio. Oxigênio gasoso, não é isso? Então, a combustão do grafite, simplesmente isso vai formar o CO2 gasoso.
Para acontecer isso daqui, nós precisamos de fuego. Tem que ter fuego. Então, simplesmente a combustão disso daqui, nós queremos saber qual foi o rendimento dessa equação. E algumas informações foram dadas lá no enunciado. Foi solicitado que o C é 12 e o O é igual a 16. O que vem a ser essas informações? As massas atômicas dos átomos envolvidos na situação, tá? E com isso, o que nós temos que fazer? Voltemos. Temos que descobrir o quê? Qual que é o rendimento dessa situação, tá ok? Aí nós temos lá como alternativas lá na nossa situação. Nós temos 50%, 60%, 70%, 80% e 90%. Então vejam vocês, antes de começar a trabalhar, olha o que o titio vai fazer com vocês. Vamos começar a entender um pouquinho aqui no quadro esta proporcionalidade. Vejam vocês, olha para cá, vamos ver se vai funcionar. Eu sei que o carbono, ele tem uma massinha de 12 graminhas, certo? Lembre-se, ó, olha aqui, carbono igual a 12. Assim como o O aqui, como vão ficar essas informações? O O, eu sei que a massa dele é 16, como está aqui. Mas, como eu tenho dois átomos dele, eu vou fazer 2 vezes 16. 2 vezes 16. Eu sei que tudo isso vai nos dar o quê? Carbono, lembra comigo, ó, carbono é 12, 12 mais quanto? 2 vezes o oxigênio é 16, mais 12 vezes 16. Ajuda a titio a fazer continha? 12 graminhas aqui, mais 2 vezes 16, 32 graminhas. Aí aqui eu tenho 12 mais quanto? Mais 32. Como é que vai ficar isso daqui? Então você concorda que 12 mais 32, você concorda que aqui nós vamos ter 44 graminhas. Vamos formar 12 mais 32, 44 graminhas. Olha que interessante. Eu sei que tudo que está entrando aqui está saindo. Mas desta proporção, você percebeu que nós fizemos uma proporção em massa? Tá? Agora, esse não é o objetivo principal. Isso aqui foi só um teste para começar a pensar. Que o objetivo principal é saber quanto vai render isso daí. Vê se você concorda comigo. Gente, quando queima o grafite, aí você fala assim, grafite? Quem é o grafite? Menino, não esqueça, coloque aí em suas anotações. Esse é o grafite, né? Uma forma alotrópica do carbono, assim como nós temos também o carbono diamante, tá ok? Então o grafite está aqui. Você concorda comigo que a cada 12 graminhas do carbono grafite está nos fornecendo 44 graminhas de CO2? Não é isso? Olha a proporção que nós fizemos. E o objetivo principal é descobrir quanto está formando em percentual, em rendimento. Então você concorda comigo que do carbono, de acordo com o enunciado do exercício, foram disponibilizados 36 graminhas desse carbono. E eu quero saber quanto que está rendendo aqui. Esta aqui é a proporção. Estou errado? Só você olhar no exercício. Os 36 gramas, não podemos esquecer que esses 36 aqui foram dados do enunciado do exercício. Obviamente, simplesmente se realizarmos essas continhas aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos descobrir uma proporção em massa, né? Como é que eu faço a continha mesmo? Não posso esquecer, ó. X vezes 12, nós vamos ter aqui 12x, assim como 36 vezes 44, 36 vezes 44. Titio já fez essas contas. Posso falar com vocês? 132 gramas. Tio, mas não tem a resposta ainda. Eu sei que não tem a resposta, mas simplesmente isso daqui é o quê? É a massa formada de CO2. E o objetivo principal é descobrir qual que é o rendimento. Aí o menino vai até as respostas e não acha. Será que não tem? Olha lá. Olha na resposta. 50%, 60%, 70%. O aluno fala, tio, não tem. Mas espera lá. Menino, preste bem atenção. Eu sei que 132 gramas formaram-se 100%. Não é isso? E de acordo com os dados do enunciado, eu quero descobrir o quê? O percentual, não é isso? Mas qual que é a proporção em massa que foi dada no exercício? A proporção em massa que foi dada no exercício foi dado lá, está até marcadinho. É 118,8 gramas. E fazendo esses cálculos, como é que eu faço? 132 vezes x, não pode esquecer, regrinha do amor, ó. 132 vezes x vai ser igual a 118,8 vezes 100. Gente, posso pular isso daqui? Titio já fez essa conta aqui. Isso daqui com certeza você vai chegar a 90%. Com isso, o que nós fizemos? Vamos só retomar.
Eu fiz o que com vocês? Coloquei as proporções adequadas. Tio, não precisava fazer isso? Não precisava. Simplesmente eu estou mostrando de onde veio as coisas. Essa foi a ideia principal. Com isso, se nós realizarmos, você vai ver que nós vamos chegar até a resposta na alternativa E. Tá ok? Alternativa E. Gente, falamos um pouquinho de proporcionalidade, né? Mostramos que toda reação química, ela sempre é representada por uma equação. E essa equação química, ela está sempre balanceada, tá? E nós precisamos para acertar a proporcionalidade. Lembre-se, como é que faz um bolo? Tudo que está entrando aqui tem que sair lá, tá ok? Até o nosso próximo encontro. Prazer em revê-los. Até a próxima aula. Até mais.